Deus. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga: eu quero. Eu quero. Amém, Jesus. Então, Deus tem algo precioso para falar com a igreja hoje. Glória a Deus. Algo tão precioso, irmãos, que me tirou o sono, o descanso e que me fez perder muitas horas preparando esse texto, porque é um texto bastante complicado, um tema muito difícil de se falar. No entanto, quando eu olhei para a Bíblia, Deus me deu esse texto e eu não consegui mais olhar para outra coisa. Eu falei assim: mas Jesus, tem tanta mensagem facinha de falar, você conta a história de Moisés, ou você conta a história de Davi, histórias lindas, mas Jesus falou no meu coração assim: não, você vai falar sobre esse texto. E é o texto de 2 Samuel, capítulo de número 12, e versículo de número 15, até o versículo de número 25, do 15 ao 25. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Deixa eu ver, levante a sua Bíblia. Quantos trouxe Bíblia? Quem está armado aqui, igreja? Porque a Bíblia é a espada do soldado. Na batalha espiritual, só vai vencer aquele que estiver bem armado, bem preparado, porque o nosso inimigo, entenda uma coisa, a nossa guerra espiritual, ela beira a desigualdade. Por quê? Porque nós temos que enfrentar um inimigo que nós não podemos ver esse inimigo. Nós não enxergamos esse inimigo porque ele é invisível. E então, a primeira arma que você precisa aprender a utilizar é a palavra de Deus. Essa é a primeira arma para utilizar no reino espiritual. Mas também eu tenho que dizer algo para você: não fique com medo desse inimigo, porque por mais que esse inimigo você não pode enxergar ele, por mais que esse inimigo você sabe, tem que ter a plena noção de que ele tem poder, mas aquele que está em mim, aquele que está em você, ele tem todo o poder para derrotar esse inimigo. E então, quem trouxe Bíblia, deixa eu ver. Abre comigo em 2 Samuel, capítulo 12, e do versículo 15 até o versículo 25. Eu gostaria de pedir ao presbítero Mauro, se possível, tem como projetar o texto? Eu estou tentando. Amém. Se possível, em seguida, você deixasse projetado o texto. Deixar projetado. Isso. Amém? Alguém encontrou? Amém. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou a Davi a Deus pela criança. Diga assim comigo, todos juntos: e buscou Davi a Deus. E buscou Davi a Deus. E jejuou Davi. E passou a noite prostrado. Amém. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Repita assim comigo: entrou na casa do Senhor. Adorou. Amém. Veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que lhes fizeste? Pela criança viva jejuaste, oraste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho.
e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor, e quem tem voz diz amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Fiquem de pé, igreja, vamos fazer uma oração. Deus tremendo, Deus amoroso, Deus eterno, eu gostaria, Pai querido, de pedir para que o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações, ó Deus. Jesus querido, eu quero, ó Pai, te fazer um pedido especial nesta noite, Jesus. Pai tremendo e soberano, porque, ó Pai, aqui tem pessoas, ó Deus, que estão sedentas de ouvir a sua voz. Aqui tem pessoas, ó Pai, que necessitam, ó Deus, de ouvir, ó Pai, o alimento santo, ó Deus, para conseguir seguir na sua caminhada. Jesus querido e santo, eu quero te pedir nesta hora, Jesus, abre os corações, ó Pai. Pai querido, derrama o seu poder, ó Pai, abre as janelas do impossível, ó Deus, sobre este lugar, ó Pai, para que, Deus querido e santo, possamos enxergar o impossível, ó Deus, para que possamos realmente viver pela fé, ó Pai, porque aquele que vive pela fé, vê o incrível, vive o impossível. Ah, Deus querido e soberano, é por isso, Pai, que eu te peço agora, Jesus querido, abençoa, derrama seu poder, ó Pai, a sua glória sobre cada um, ó Deus. Abre a mente, ó Pai, e o entendimento, ó Pai, para que possamos compreender melhor a sua palavra. Amém, Jesus, e amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, essa mensagem que eu vou trazer hoje tem um tema, e diz assim: enfrentando os problemas e seguindo em frente. Se eu perguntasse aqui para algum de vocês, quem aqui tem problema? Eu acho que até as cadeiras iam ficar de 4 pés para cima para dizer que tem problemas. No entanto, todos nós temos problemas. Algumas pessoas têm problemas maiores do que outras. Algumas pessoas às vezes temos assim aquele mau hábito de querer dizer que o nosso problema é o maior. E porque o nosso problema é o maior problema, não podemos ajudar ninguém. E isso é mentira do diabo. Porque por maior que seja o seu problema, se você começar a olhar para o lado, você vai ver que há pessoas com problemas maiores que o seu. E vai ter sempre pessoas com um problema maior do que os outros. E nós sempre vamos poder ajudar alguém de alguma maneira. Isso não importa a circunstância, sempre vamos poder. Quando Eliseu chegou, ou melhor, quando o profeta Elias chegou à casa da viúva, a viúva disse assim para o profeta: eu não tenho nada. Ela disse que não tinha comida, não é? Mas aí o profeta falou assim para ela: dá-me um copo de água. Ela foi buscar. Isso é, por mais que ela pensava que não tinha nada, mas água ela tinha. E nós sempre temos algo em abundância para dar para alguém. Algo que talvez para nós é completamente dispensável, mas é muito útil para outras pessoas. E nós temos que ter essa noção. Por mais que temos problemas, podemos sempre ajudar as outras pessoas de alguma maneira, com algo que para nós é completamente dispensável. Quando eu abro a minha Bíblia, neste livro de 2 Samuel, e no capítulo 12, a partir do versículo 15, traz aqui à minha memória um texto que, se nós olhamos com um olhar de tristeza, podemos encontrar uma história muito triste. Se nós olhamos com um olhar de alegria, podemos encontrar uma história alegre. Se nós olhamos com um olhar de fé, podemos encontrar aqui uma história de fé. E se nós olhamos para esse texto com um olhar de vitória, vamos encontrar nesse texto uma história de alguém vitorioso. Porque o rei Davi era um rei vitorioso. O rei Davi, ele foi uma pessoa que Deus o escolheu já desde muito pequeno. Ele ainda era um jovem pequeno, esquecido, trabalhando nas montanhas, cuidando das ovelhas de seu pai, quando já o profeta Samuel recebera da voz do próprio Deus, dizendo que havia escolhido um homem segundo o coração de Deus. E este homem era Davi. E Davi não fazia a mínima ideia. Davi estava trabalhando lá no campo e não mal sabia ele que já era escolhido de Deus. E eu tenho algo para dizer para você, que não importa o lugar que você está, muitas vezes pensamos assim, que por causa do trabalho, ou por causa da situação que a gente se encontra, ou porque a família que nascemos, ou o meio que vivemos, que Deus não tem nada conosco. Eu tenho uma palavra para dizer para a sua vida, porque mesmo sem você saber, tua história já está escrita lá no céu. Mesmo sem você ter conhecimento, Deus já tem na palma da sua mão o seu futuro projetado, e é um futuro de vitória, porque está escrito em Jeremias 29, a partir do versículo 8, que os pensamentos do Senhor são pensamentos de bem e não de mal. Está escrito: eis que tenho pensamento de vós. Deus tem pensamentos sobre cada um de nós, e os pensamentos
pensamentos que Deus tem para nossas vidas são pensamentos de vitória. Aleluia. Repita isso para estar do seu lado. Deus tem pensamentos de vitória para você. Aponte o dedo de profeta e use a sua voz de profeta que Deus te deu. E diga para quem está do seu lado: Deus tem pensamentos, e os pensamentos de Deus para a sua vida são pensamentos de vitória. Mesmo este homem sendo segundo o coração de Deus, Deus usou ele para fazer grandes coisas. Deus usou Davi para poder restaurar a espiritualidade, digamos dessa forma, do reino de Israel, que havia se perdido completamente. Esse povo de Israel, eles haviam sido libertos do Egito por algo tremendamente milagroso. Deus os fez o mar se abrir e eles atravessaram o mar em terra seca. Depois eles passaram 40 anos pelo deserto, e temos que entender algo, que esses 40 anos que o povo de Israel passou no deserto foi onde houve a maior operação de milagres de toda a história. Os milagres que aconteceram no deserto nunca mais aconteceram. O que Deus fez no deserto nunca mais aconteceu. Eles passaram 40 anos peregrinando. Todos os dias eles tinham a comida prontinha na mesa, que era o próprio anjo que trazia para eles. As roupas não ficavam velhas. A criança, quando nascia a criança, vestia ali a roupa, e conforme a criança ia crescendo, a roupa crescia junto com a criança. As roupas não se acabavam, não gastava, crescia junto com o corpo, os sapatos igualmente. Os milagres que aconteceram ali foram coisas tremendas. A água que eles bebiam era de uma rocha, e essa rocha ficava ali do lado deles, na areia. Conforme eles caminhavam, a rocha caminhava junto. Se parava, a rocha parava. Já conseguiu imaginar isso, irmãos? E a rocha minando água ali toda para eles beber o tempo inteiro. Aqueles milagres ali nunca mais aconteceu. Mas houve um período que o povo começou a esquecer esses milagres. Começou a esquecer do Deus, daquele Deus que tanto milagre fez, do Deus que prometeu uma terra, deu a terra a eles. Deus disse que a terra manava leite e mel, e eles estavam ali usufruindo daquela terra que manava leite e mel, mas se esqueceram do próprio Deus. E Davi foi levantado para restaurar a vida espiritual deste povo. E nesse momento aqui, nesse momento em que essa história ocorre, Davi já tinha restaurado todo o povo. A história do povo toda mudou com Davi. Davi conseguiu unir todas as tribos que já tinham sido divididas. Davi conseguiu restaurar o templo, conseguiu fazer as pessoas adorar a Deus de novo. Ele conseguiu organizar o templo, ele organizou os levitas, organizou o sacerdócio, ele colocou aquilo tudo de acordo com as leis de Moisés. Ele levantou, restaurou, e ele ainda escreveu 73 salmos, ou melhor, 73 cânticos, louvores que se adoravam no templo. Este foi o homem. E chegou nesse momento aqui, o profeta vem na sua casa e o profeta fala assim para ele: a sua filha vai morrer. Conseguimos imaginar isso muitas vezes na vida do crente. Pensamos assim, que na vida daquele homem de Deus, que olha, às vezes temos assim a falsa impressão de olhar para alguém e achar que por aquela pessoa ter muita unção de Deus, ter muito poder de Deus, fogo na vida, ou ser uma pessoa de muita oração, que nada de ruim pode lhe acontecer. E eu tenho que dizer algo para você, irmãos, porque Jesus mesmo disse, Jesus falou assim lá em João 16:33, que no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus mesmo também disse que o sol nasce para todos. Então Davi, ele se encontrou ali naquele momento em que o profeta fala para ele que o Senhor, olha só para você entender isso, irmãos, olha para você entender. Às vezes a gente não entende as coisas que Deus fala. Deus diz assim, através do profeta, que o próprio Deus feriu a criança. Foi isso que ele disse, no versículo 15. Está escrito assim, que Deus feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Isso é, o próprio Deus feriu a filha de Davi, para poder então tirar a vida. Agora temos que entender algo interessante. E é aqui que vamos aprender como vamos encarar e enfrentar os problemas. Eu encontro aqui, eu já vi muitas pessoas que quando ocorre exatamente essa situação na vida, tem pessoas que ficam de mal de Deus. Nunca mais vou na igreja. Temos que entender uma coisa. Se adoramos a Deus, Ele é Deus. Se não adoramos a Deus, Ele continua sendo Deus. Se cremos que Deus faz milagre, Deus faz milagre. Se você não crê que Deus faz milagre, Ele continua fazendo milagres da mesma maneira. A diferença é se esses milagres vão participar da sua vida ou se não vão participar da sua vida. A diferença entre adorarmos a Deus ou não adorarmos a Deus é se a presença de Deus vai estar conosco ou se a presença de Deus não vai estar conosco. Porque corre no mundo uma palavra falsa que ouvimos às vezes quando as pessoas olham para as catástrofes
que acontecem, ou quando as pessoas olham para a África e vê milhões de pessoas morrendo de fome, e as pessoas falam assim, onde é que está Deus quando as pessoas morrem de fome na África? Será que Deus, irmão, eu tenho que dizer uma coisa para você. Deus, o problema na nossa vida não é o Deus existir ou não existir, ou a presença de Deus. O problema é a ausência de Deus. É isso que causa problema. É isso que causa transtorno, fome, miséria, desgraça. O que causa tudo de mal na vida do ser humano é quando Deus se distancia, quando Deus se afasta. E Deus só se afasta daqueles que fecham a boca para adorar. Deus, ele é educado. E por ele ser um ser educado, ele só vai entrar na sua casa quando você convidar para entrar na sua casa. Ele só vai participar da sua vida quando nós convidamos ele para participar da nossa vida. Ele só vai caminhar conosco, ele só vai estar em nosso barco quando você seguir ele, como o texto que a irmã leu, que os discípulos o seguiram até o barco. Quando você começar a seguir Jesus até o barco pode balançar, o barco pode passar por tempestade, mas você vai estar sempre seguro, porque ele está na sua vida. Portanto, é isso que nós temos que aprender, que mesmo quando Deus permite que algumas coisas que talvez não sejam agradáveis aos nossos olhos aconteçam na nossa vida, temos que saber que Deus está no controle de tudo. Quem concorda, diga glória a Deus. Agora, vamos aprender com Davi com as atitudes. No versículo 16 está escrito assim: e buscou Davi pela criança, e jejuou Davi. Irmãos, olha só, mesmo Deus dizendo a Davi que a criança morreria, Davi não perdeu a esperança. Davi, ele creu até o último momento em que tudo poderia se mudar. Porque nós já encontramos em outras ocasiões Deus mudando de ideia com relação a algo. Encontramos na oração do rei Ezequias, quando o profeta Isaías falou para o rei Ezequias que o rei organiza sua casa, porque morrerás, não viverás. O rei Ezequias orou a Deus e Deus então deu-lhe mais 15 anos de vida. Então quer dizer, Davi cria que isso era possível. Quando Deus quis destruir o povo que estava adorando as imagens no deserto, lá em Êxodo, Moisés pediu a Deus e falou: Senhor, não faça isso. Deus teve misericórdia. Então Davi sabia que Deus poderia mudar de ideia. Davi sabia que Deus poderia ser misericordioso. E então ele creu, ele foi até as últimas consequências, ele aplicou toda a sua fé, e ele então começou, mas atenção, para aplicarmos a fé tem que ter atitudes. E quais foram as atitudes de Davi? Vamos observar. Em primeiro lugar, o que ele fez? Ele recorreu às misericórdias do Senhor. Em Lucas 1,50, ou melhor dizendo, vamos em Lamentações 3,22, está escrito assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas, e Deus está sempre pronto a atender pela sua misericórdia. E o que é isso, misericórdia? Existem 3 palavras que andam sempre praticamente juntas. As 3 palavras nós encontramos no Evangelho, e 2 delas nós encontramos em qualquer religião. E é, primeiro, justiça. Segundo, misericórdia. Terceira, graça. A justiça e a misericórdia encontramos em todas as religiões. A graça, só no Evangelho encontramos a palavra graça. Por que justiça? O que significa justiça? Justiça significa fazer aquilo que a pessoa merece. Isso é, cometeu crime, o que ele merece? Pena, paga a pena. Misericórdia, fazer o que a pessoa não merece. Cometeu crime, o que merece? Merece o castigo, mas pela misericórdia, o livro do castigo. Ele não merecia ser livre do castigo. Ele merecia o castigo, mas pela misericórdia, ele tira o castigo. Agora, o que significa a graça? A graça é fazer o que ninguém merece. O que Jesus fez por nós, ninguém merecia. Ninguém merecia ser morto na cruz por mim e por sua causa, mas ele isso fez. Ele foi morto na cruz, ele caminhou, carregou a cruz nas suas costas, e até o cume do Calvário, e lá foi morto, crucificado por minha causa e por sua causa. Por isso que é a graça. A graça ninguém merece. Ninguém merecia que ele pagasse nosso pecado. Eu merecia pagar pelo meu pecado. Você merecia pagar pelo seu pecado. Mas ele, pela sua infinita graça, e está muito acima da misericórdia, ele fez isso não por uma pessoa e nem por 2, mas por você, por todos nós. E diga para passar do seu lado: foi por sua culpa que ele morreu na cruz. Foi para pagar o seu pecado. Agora foi para pagar, agora faça assim para você mesmo. Foi para pagar o seu pecado que ele morreu na cruz. Pela graça. Por isso que anda junto. Mateus 5:6 está escrito assim: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque esses serão fartos. E o versículo a seguir, o que é que está escrito? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Justiça e misericórdia andam junto.
Você está entendendo? Por isso, Jesus, Ele nos ensinou dessa maneira. E Deus, o Pai, também ensinou dessa maneira. E Davi recorre às misericórdias. E ele então... Olha só para você entender. O texto diz, como é que está escrito lá no versículo de número 16, no finalzinho: e passou a noite prostrado sobre terra. Irmão, sabe o que é prostrado? Quando os judeus tinham esse costume, e eu venho da roça, quem aqui já teve na roça? Lá no interiorzão, assim, naquelas igrejinhas assim, pequeninas, lá no meio do mato. A gente aprendeu lá, sabe como? Buscar a Deus com a cara no pó. Era de joelho no chão, com a cara. E os judeus tinham o costume de fazer o quê? Colocar a cara no meio dos joelhos. Eles se ajoelham no chão e a cara no meio dos joelhos. Isso é prostrado. Sabe por que eles têm esse costume? É interessante, é curioso. Porque eles acreditam que quando um homem está de joelho, nenhum homem é tão grande diante de Deus quando está com a sua cara no meio dos joelhos. Ninguém é tão grande diante de Deus quando está ajoelhado e prostrado. É quando o homem se torna pequeno diante de Deus. É quando nós vamos reverenciar Deus. É quando vamos aprender que só Ele é, só Ele pode, só Ele faz, só Ele tem o poder, só Ele tem na sua mão a sua história escrita. Só Ele tem a autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, sobre tudo que possa acontecer na terra. E quando reconhecemos isso, Davi fez o que Davi fez? Quando ele se prostra, é o reconhecimento de que não somos nada, que somos pequeninos. Porque se você quer ser grande, comece a descer hoje. Quem quer ser grande? Aquele que quiser ser o maior aqui, seja o menor, porque vai alcançar. Aquele que quiser ser o menor, esse sim vai conseguir ser o maior. Davi se prostrou. E Davi então, ele, olha só para a gente entender o versículo 16. Buscou a Deus pela criança, jejuou Davi e passou a noite prostrado. Irmãos, quando a Bíblia fala que Davi passou a noite prostrado, estamos falando de uma noite de oração, é quando ele começa a colocar para fora os seus sentimentos, dizendo para Deus aquilo que sente. Isso é, expor as emoções. Às vezes tem gente que não gosta de fazer isso, porque fala assim, que homem não chora, que homem não fala essas coisas. Aprenda algo. Jesus Cristo falou assim: a minha alma está angustiada até a morte. O que Jesus estava falando? Jesus estava colocando para fora as suas emoções, o seu sentimento, aquilo que ele estava sentindo ali naquela hora, naquele momento. E nós, há momentos da nossa vida, nós temos que se trancar no quarto, fechar a porta, dobrar o nosso joelho e contar para Deus tudo aquilo que estamos sentindo, tudo aquilo que estão passando, aquela tristeza que está no coração, aquilo que está amargurando, aquilo que você está vendo que não tem fim, que você não vai conseguir sair dessa situação, aquela situação que está oprimindo a sua vida. Conte para Ele. Conte para Jesus o que está acontecendo, porque o próprio Jesus ensinou a fazer isso. Ele mesmo fez isso quando ele estava no Getsemane. Quando ele disse assim: passa de mim esse cálice, ele estava chorando, e chorando lágrimas de sangue. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele nos ensina também que nós também podemos fazer dessa maneira. Nós também podemos colocar para fora o que nós estamos sentindo. O apóstolo Paulo, quando ele chega lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no capítulo 7, versículo 6 e 7, ele diz assim: quando chegamos da Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, por dentro, por fora combates e por dentro temores. Olha só a situação que ele estava passando. Ele estava temendo por dentro, por fora os combates, mas olha o que ele diz em seguida no versículo 7, ou melhor, no versículo 6. Mas Deus nos enviou, mas graças a Deus que nos enviou a Tito e nos consolou. Isso é, muitas vezes o próprio Deus pode nos consolar num sonho, numa revelação, numa visão, numa profecia, mas muitas vezes Deus envia amigos para nos consolar. Muitas vezes Deus envia pessoas que podem vir nos dar uma palavra de conforto e de consolo. No caso do apóstolo Paulo, foi Tito. Tito chegou e disse algumas palavras ao apóstolo Paulo, e aquelas palavras apaziguou o seu coração, consolou o seu coração. E essa é a importância também de termos amigos em nossa volta. Quando a Bíblia fala no versículo de número 17: então os anciões da sua casa levantaram e foram para ele para o levantar da terra, porém ele não quis. Porém ele não quis. Diga assim comigo: porém ele não quis. Não quis se levantar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que muitas vezes, mesmo que
você já orou, jejuou, ficou prostrado, chorou, se humilhou, não aconteceu nada. Tem gente que desiste nessa hora. Davi não. Davi ele vai até as últimas consequências. Já tinha acontecido tudo isso, e Davi está ali escrito assim, que as pessoas foram lá para levantar ele, e ele não quis se levantar. Quer dizer, ele foi até o limite máximo, ele não desiste no meio do caminho. Porque a Bíblia fala assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13. E Romanos 12:12 também fala assim, que perseverai na oração, ou melhor, alegrai na esperança. Se tem esperança, se alegre. É isso que ele está falando. Alegrai na esperança. Perseverai na oração. Se ainda tem esperança, alegre-se. Se ainda podemos orar, continue orando. Portanto, quando chegou o momento em que Davi, olha só o versículo de número 20. Então Davi, ou melhor, 19. Viu, porém, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi. Repitam assim comigo, e entendeu. Vamos entender algo que está acontecendo. Davi está prostrado, Davi está ali triste. Aquela pessoa, imagina você, uma pessoa completamente, dá a impressão que está alienada do mundo. A sua cabeça está a 1000 por hora, porque ele está numa situação terrível nesse momento. Mas eu aprendo aqui que, por mais terrível que seja a situação que Davi se encontrava, ele nunca perdeu a percepção do mundo. Ele nunca perdeu a percepção daquilo que estava acontecendo em sua volta. Ele chorou, ele pranteou, ele estava em jejum, ele estava em oração, ele colocou as suas emoções para fora. Ali ele estava num momento de tristeza, angústia, mas ele falou assim, olha só, e entendeu Davi que a criança estava morta. Ele nunca perdeu a percepção. Às vezes a gente pensa assim que para Deus operar, nós temos que estar naquele momento assim de loucura, ou nada disso. A Bíblia fala assim que nós temos que prestar a Deus um culto racional. Sabe o que é isso? Saber o que está fazendo. Em qualquer circunstância, os pés têm que estar sempre no chão, bem apoiado, que é para você não cair. Só tem uma maneira de não cair, é estar com os pés no chão. Então Davi, ele nunca perdeu a percepção da vida. Ele nunca tirou os seus pés do chão, por mais que seja que o seu problema era grande, grave, e a situação que ele se encontrava. Mas a percepção da vida, ele nunca perdeu. E ele, assim que ele percebe que a criança estava morta, vamos agora ver as atitudes que ele enfrentou, que é receita para seguir em frente. Verso 20. Então Davi se levantou da terra. Diga comigo, levantou. E se lavou. Diga comigo, lavou. Se ungiu, repita, ungiu. Amém. Até aqui. Mudou as vestes. Repita comigo, mudou as vestes. Vamos repetir só as palavras principais agora. Se levantou. Se lavou. Ungiu o seu corpo. Mudou as vestes. São essas principais atitudes. Até aqui, Davi tinha tido uma atitude: prostrar, buscar, adorar. Foi o que ele fez. Jejuou. Foi o que ele fez até aqui. Quando ele descobriu que a criança estava morta, a atitude mudou. Ele mudou de atitude. Agora o que ele fez? Ele se levantou, ele se lavou, ele ungiu o seu corpo e ele mudou de vestes. O que significa? Primeiro, se levantou, saiu daquela situação passiva. Porque muitas vezes quando você vê que aquele caminho que você está indo, você não vai dar em nada, saia dessa atitude. Foi isso que Davi fez. Aquele caminho que ele estava seguindo, ele viu que chegou num ponto em que a criança morreu. Aquilo não tem mais para onde ir. Agora tem que fazer o quê? Mudar a sua atitude. Mudar a atitude, mudar a visão. Mudar o que você está fazendo. Mudar para uma atitude mais ativa. Virar os seus olhos para o outro lado. Se os olhos para esse lado você não está vendo, a porta está fechada, irmãos. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, concorda ou não? Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E então, se a porta está fechada por esse lado, vire a sua cabeça para o outro lado, porque Deus, quando Ele fecha uma porta, porque Ele tem sempre outra porta pronta a abrir. E Deus só fecha aquela porta na vida. Deus só fecha uma porta quando aquela porta não tem sucesso, porque Deus tem um sonho de vitória, como já falamos no princípio. Os desejos de Deus para nossas vidas é desejo de vitória. E se essa porta está fechada, levante a sua cabeça, saia dessa atitude passiva e pare de insistir
insistir no erro porque Deus tem uma porta preparada. Deus tem uma saída. Deus sempre tem algo preparado. Por isso Davi, ele saiu daquela atitude que ele estava, ele viu que aqui esse caminho chegou ao fim. Agora o que eu vou fazer? Vou ficar chorando a vida inteira, vestir de preto e ficar todo o tempo todo se lamentando? Não, agora é hora de mudar de atitude. Agora é hora de mudar a visão. A visão agora muda. Eu até agora estava olhando para esse lado, mas esse lado aqui não tem mais o que ver. Agora vamos olhar para o outro lado. Vamos buscar outro caminho, buscar outra solução, buscar outras atitudes que possamos tomar para que a nossa vida possa continuar. Foi o que Davi fez. Ele se levantou. E Davi depois ele se lavou. O que significa se lavar, irmãos? Se lavar é retirar do seu corpo tudo aquilo que dizia ao fracasso, que dizia respeito ao fracasso. Porque as pessoas naquela época, quando estavam muito amarguradas, assim, angustiadas, eles vestiam umas roupas de saco. E essa roupa era suja de cinza mesmo, de coisas queimadas. Então eles próprios que vestiam aquelas roupas feitas de saco, de estopa, e então eles se sujavam com cinza, que é para dizer a situação que eles estavam passando na época. Mas Davi, quando ele se levanta, ele já pega, tira aquela roupa, ele coloca, ele então se lava, ele se limpa de tudo aquilo que tem a ver com o fracasso. Por isso, sabe o que é isso? Tudo que tem a ver com fracasso, tudo que lembra angústia, tudo que lembra as derrotas da vida, deixa para trás. Está escrito lá em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Por isso, tudo que tem a ver com o passado, as coisas velhas, isso fica para trás. Tem gente que fica a vida inteira lembrando daquela derrota, daquele fracasso, daquilo que não deu certo. Esquece isso, apaga da memória, mude a vida, mude a cabeça, para que essas coisas não possam te afetar no futuro. Porque se deixamos feridas abertas com relação a algum fracasso que já tivemos, ao longo da nossa vida, em qualquer momento que aparecer uma situação parecida, vai te ofender. Mas se você deixar isso para trás, isso nunca mais vai te perturbar, isso nunca mais vai te incomodar. Por isso foi o que Davi fez. Ele se lavou para tirar tudo aquilo da sua vida. E Davi depois, ele ungiu o seu corpo. A unção fala de proteção divina. A proteção se ungir, quer dizer, se proteger de tudo que possa magoar ele no futuro, de tudo que possa ofender ele no futuro, de tudo que possa trazer más recordações, de tudo que pode então atrapalhar a sua caminhada, te ferir de alguma maneira. Ele se protegeu disso tudo. Se protegeu até mesmo emocionalmente, fisicamente. A unção fala de proteção divina, porque o diabo muitas vezes ele se utiliza do nosso fracasso para nos acusar. Muitas vezes se o diabo sabe, e temos que aprender algo sobre o diabo. Ele é chifrudo, ele é mentiroso, mas uma coisa ele não é burro, ele é esperto, ele sabe. Muitas vezes, se ele percebe alguma área da sua vida que você tem ali algum fracasso e alguma coisa que te incomoda, ele vai usar isso para te acusar. Mas se você estiver ungido, preparado, você vai ter sempre uma palavra de vitória para dizer: tá para trás de mim, Satanás, está repreendido. Tem sempre uma palavra que vai te colocar para frente, uma palavra ungida, uma palavra que vai te proteger contra as astúcias do inimigo. Davi, ele mudou as vestes que, como que dizia, aquela roupa de sacos de cinza. Acabou. Não tem mais por que ficar utilizando aquilo que faz lembrar. Tudo que faz lembrar, tudo que fazia lembrar daquele momento, ficou para trás. Aquelas roupas já não precisa mais desse tipo de roupa. Agora temos que vestir uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa que sejam alva, mais alvas que a neve. A roupa que é Jesus Cristo que nos dá. Aquela roupa que não tem mais como ninguém olhar e te acusar. Porque quem estava com a cinza, quem olhava via: esse é um fracassado. Mas quem olha Davi depois dessa situação, vai olhar e falar assim: é o rei que vai indo ali. Por esse motivo, quando nós deixamos essa roupa de fracasso para trás, quando vestimos uma nova roupa, uma roupa de vitória, quem olha para a sua vida vai dizer: lá vai indo um crente vitorioso, lá vai um ungido de Deus. E quando o diabo olha, ele vê se a roupa está branca ou se está suja. O diabo, ele tem essa percepção para saber se o crente está com cara de fracassado ou de vitorioso. Mas aqui, eu creio seriamente que aqui só tem crente vitorioso. Então Deus tem Jesus Cristo. O seu sangue é o sangue carmesim, que é para lavar todo tipo de sujeira. Toda sujeira que estiver em roupas, a sujeira pode ser mais grave que for. O sangue de Jesus, ele purifica e ele limpa de todo pecado, para que isso possa ficar para trás, fazer parte do passado. Irmãos, Davi, no versículo de número 20, na segunda parte, diz assim:
Quem acompanha comigo lá? Então, entrou, não, depois das roupas, entrou na casa do Senhor e Foi a casa todos juntos, entrou na casa do Senhor e adorou. Mais uma vez, entrou na casa do Senhor e adorou. 1, 2, 3, entrou na casa do Senhor e adorou. Temos muito a aprender com Davi, muito. Porque tem gente que nessas horas a única coisa que lembra é adorar a Deus. Mas Davi, ele ensina algo aqui tremendo. E é algo que posteriormente encontramos outras pessoas na Bíblia, como o apóstolo Paulo e Silas, quando estavam na prisão, como Gideão. Nós encontramos pessoas que sabem o momento de adorar. Tem hora que não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. A única saída é não ter saída. Qual é a única saída? Não tem saída. Então o que fazer? Adore a Deus nessa hora. Davi escreveu assim em Salmos 27:5: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias e aprender o seu tempo. Davi, na sequência do texto, ele diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Davi, ele adorou a Deus nesse momento. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito assim: e foi-lhe dado o nome que é sobre todo nome. Quer dizer, Jesus não pediu esse nome, foi-lhe dado o nome que é sobre todo nome, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo. Temos que entender algo. Jesus Cristo é o nome que foi lhe dado, o nome que é sobre todo nome, para que seja adorado, para que seja glorificado. E Davi sabia disso. Davi adorou, porque muitas pessoas às vezes buscam um lugar errado de adoração. Se você algum dia for a Roma, você vai ver lá na Capela Sistina, como também na Catedral de São Pedro, que aquelas igrejas foram decoradas por Michelangelo, e as pessoas o veneram por isso. Mas Jesus Cristo, ele decorou a saga bíblica com o seu sangue, e está aqui, olha só. Temos também que entender, irmãos, que Jesus Cristo, esse meio nazareno, Davi o adorava, porque Davi sabia que mesmo Jesus, sem ele ter aquelas roupas feitas pelos estilistas da Palestina, e mesmo sem ter cursado nenhum tipo de faculdade de medicina, podia qualquer pessoa com fé somente tocar na barra das suas vestes, que era instantaneamente curado de qualquer que seja a doença. Jesus Cristo, ele não era nenhum estadista, assim como Mahatma Gandhi, que influenciou, que deu a independência para a Índia, influenciou homens como Nelson Mandela e até mesmo como Martin Luther King. Mas Jesus Cristo, quando ele estava falando assim aos príncipes, ele falava assim: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Mesmo ele não ter assim dominado toda a arte da retórica da palavra, ou do falar, ou até mesmo da filosofia, como Sócrates ou Platão, mas quando ele falava, as pessoas miravam para ele e falavam assim: ninguém fala como ele fala. Por isso, este nome é para ser adorado. Adore ele nesse momento. Esse nome é para ser adorado. O nome de Jesus Cristo é para ser glorificado, é para ser exaltado, porque o nome dele é sobre todo nome. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Mesmo Jesus não sendo um poeta como Vinícius de Moraes ou como Fernando Pessoa, mas ele escreveu a maior poesia que existe. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior poesia que existe, porque Deus significa o maior ser da existência, o maior ser do universo. Todo o mundo significa a totalidade da humanidade. Agora já ultrapassamos 7 bilhões de pessoas. Ele amou o mundo. Amor significa o maior sentimento que existe. De tal maneira é um substantivo quantitativo indefinido, não é impossível de ser calculado. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É melhor dar do que receber. Filho unigênito significa o único gerado, a maior dádiva, para que todo o maior alcance, alcançou eu e alcançou você, e continua ainda alcançando muitas pessoas. Todo aquele que nele significa atração, crê simplicidade, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. Isso é poesia, a melhor poesia que já foi escrita. Aleluia.
Jesus. Aleluia. Adore a Ele, irmãos. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor é Deus. Santo, santo. Quem adora a Deus no meio da tribulação não tem tempo para murmuração. Se você na hora da tribulação está adorando a Deus, você não está acusando ninguém. A pessoa quando escolhe adorar a Deus no momento de tristeza, de angústia, ele escolher adorar, ele não vai ficar procurando o culpado por isso ou por aquilo. Ele vai ficar preocupado em adorar a Deus, porque só Ele pode, só Ele tem a solução, só Ele tem a saída, só Ele tem o milagre na sua mão, só Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Davi depois ele pediu pão. O que significa isso? Pediu pão. Se fortalecer fisicamente. Porque se não fortalecer fisicamente, como é que está pronto para enfrentar as batalhas? Se você não se fortalecer fisicamente, como é que vamos enfrentar? E depois Davi no versículo 21, 22 e 23, não vamos ler aqui porque é extenso o texto, mas entendemos nesses 3 versículos que Davi compreende os limites da vida. Ele compreende que nós estamos sujeitos a tudo que pode acontecer com os ímpios, pode acontecer conosco. Davi passou então a compreender que mesmo ele sendo rei, um estadista, um monarca, mesmo ele tendo ali autoridade sobre todos, sobre exércitos, mas ele sabia que a sua vida era limitada. Ele teve que aprender isso. E às vezes nós precisamos da maneira mais difícil para aprender algo. Às vezes Deus quer nos ensinar algo, mas precisa ser daquela maneira mais difícil para poder aprendermos algo. Irmãos, tenha o seu coração aberto para aprender da maneira mais fácil. Aquele que aprende mais fácil passa por menos dificuldade. Porque muitas vezes a dificuldade que Deus prepara na nossa vida é para nos ensinar, para nos moldar. Ele está nos colocando numa forma para poder então moldar o nosso caráter, para que possamos então ter o caráter de Deus. Quando está escrito lá em Malaquias 3:3, que ele fala assim, como um fundidor de prata. Lá em Portugal eu tive a oportunidade de conhecer um lugar que chama-se Póvoa do Lanhoso. Quem já ouviu falar desse lugar? Póvoa do Lanhoso. Póvoa do Lanhoso é uma cidade em que tem muitas fábricas de joias. E lá tem os fundidores de prata. Sabe como é que funciona fundir a prata, irmãos? Por isso que eu depois fui ver por que Deus tem essa comparação da prata. Porque para fundir a prata, não basta só aquecer ela. O fundidor de prata tem que pôr ela lá no fogo, aí ela sai derretida. Vai ter que voltar para o fogo de novo. E ele com muita paciência, ele tira, coloca, mas já está derretida. O que é que falta? Ele tem que olhar para a prata e tem que ver o espelho do seu rosto na prata. Enquanto o fundidor de prata não olha para a prata e não vê o espelho do seu rosto, ela tem que continuar no fogo. E é isso que Deus faz. Muitas vezes tem gente que ainda está lá no molde, ainda está lá no fogo, porque Deus olha e ainda não consegue ver a sua face. Porque a face de Deus, quando temos a face de Deus na nossa vida, nós temos o amor na nossa vida, nós temos o perdão na nossa vida, temos a boca pronta a adorar na nossa vida. Isso faz parte do caráter de Deus. Quando Deus olha para nossas vidas e enxerga o seu caráter, Ele fala assim: essa joia está pronta, essa joia está pronta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No versículo de número 24, então consolou Davi a Betseba. Olha só, aqui nós aprendemos algo aqui, irmãos, que é tremendo. Davi passou por tudo isso e agora foi consolar sua mulher. Sabe o que eu aprendo aqui? O apóstolo Paulo tem um texto em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 3 e 4, tem um texto que eu tive muita dificuldade em compreender esse texto e levei até algum tempo. Mas depois, conforme eu fui entendendo algumas histórias bíblicas, eu fui entendendo esse texto que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação de que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso é, ele está dizendo o quê? Deus nos consola para que nós possamos consolar as outras pessoas que estiverem com a mesma tribulação que nós mesmos fomos consolados por Deus. Isso é, as situações que você passa na sua vida, as tribulações que você passa na sua vida, e que Deus te consola, e que Deus te dá vitória, isso é para que você futuramente possa consolar as outras pessoas que passem pela mesma situação. Para que você possa consolar as outras pessoas que passem pela mesma situação, e com a mesma consolação que Deus
consolou você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Com a mesma consolação de que nós mesmos fomos consolados por Deus. Davi foi consolado por Deus. E em seguida ele vai então consolar a sua esposa, que passou pelo mesmo problema. Porque Davi não perdeu o filho sozinho. Aqui conta a história que Davi perdeu o filho, mas a sua esposa Betseba também tinha perdido o filho. O filho era de Davi com Betseba. E então Davi foi e consolou, olha só o 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Está vendo? E Deus deu-lhe um outro filho. E Davi chamou esse filho de Salomão, que significa pacífico. E o profeta Natan, aquele profeta que havia profetizado a morte da menina, aquele profeta veio e deu outro nome à criança. Deu o nome de Jedidias, que significa amado por Deus. Eu aprendo aqui que se você observar esse texto, você não encontra o nome dessa criança que morreu. Mas Salomão já se encontra com dois nomes, Salomão e Jedidias. Eu aprendo aqui que às vezes aquilo que nós pensamos que perdemos é porque Deus tem algo preparado em dobro para você. Aquilo que você pensa que perdeu lá na frente, Deus tem em dobro preparado para você. Aquilo que você acha que foi uma derrota na sua vida, Deus tem dupla vitória para apresentar para você. Esse homem Salomão, ele foi o segundo maior rei que já existiu em Israel, porque o primeiro maior foi Davi. O segundo maior rei que já existiu em Israel. Ele conseguiu manter a união do povo. Ele conseguiu fortalecer tremendamente. Jesus deu testemunho de Salomão. Jesus disse, o homem mais sábio do mundo. Quem era? Jesus falou que Jesus Cristo deu o exemplo do homem mais sábio, Salomão, o filho de Davi. Esse filho. Por quê, irmãos? Porque o que Deus tem preparado é muito maior. Aquilo que pensamos que perdemos, Deus tem algo tremendamente grandioso para entregar na sua mão. Por isso vamos aprender com Davi. Adore a Deus. Adore a Deus. Aproveite esse momento, levante a sua mão. Adore a Deus. Adore a Deus. Fique de pé. Jesus Cristo. Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele tem todo o poder. Eu não tenho poder, mas Jesus tem. Eu não posso fazer nada pela sua vida, mas eu creio num Deus que pode. Eu sei que muitas vezes nós pensamos que é essa vitória que eu queria, mas entenda algo, irmãos. Deus sabe o que é melhor para nós. Porque a maneira que Deus trata o ser humano, no Novo e no Antigo Testamento, o tratamento de Deus para conosco é o tratamento de pai para filho. Ele fala que adotei por meu filho e dei-te um nome. E chamei, ele fala, chamei-te pelo seu nome. Ele não chama por apelido. Ele se trata como um filho. E um pai que trata como um filho, ele muitas vezes, ele não quer te dar aquilo que você está pedindo, porque ele tem algo melhor para te entregar. Muitas vezes a criança quer pedir para o papai somente bala e doce, mas você sabe que aquilo não faz bem, porque estraga os dentes e não tem vitaminas. Mas Deus quer dar algo que tenha vitamina. Deus quer dar algo que vai fazer você crescer. O que Deus tem preparado, muitas vezes não é o que a gente quer, porque o que Deus tem preparado para nós é aquilo que edifica, é aquilo que faz crescer. Nós não apenas numa área da vida, mas em todas as áreas, que a gente pensa que o que Deus tem para nós é só na área espiritual, e não é. Deus tem um crescimento espiritual aqui para cada um. Deus tem um crescimento na vida material, um crescimento no casamento, um crescimento no lar, um crescimento na prosperidade, no trabalho, um crescimento na saúde, um crescimento na sua casa, na sua família, um crescimento entre os filhos, um crescimento de inteligência, de sabedoria, porque Deus trata com o ser humano de pai para filho em todas as áreas. Em todas as áreas. Adore Ele. Adore a Deus. Adore a Deus. Levante a sua mão. Adore a Deus. Pai. Pai querido, nós te adoramos, Jesus. Nós exaltamos o teu nome, Jesus. Jesus querido, porque eu sei, Pai. Eu sei, ó Deus, a hora que eu tenho que levantar a minha cabeça, Pai. Eu sei a hora que eu tenho que seguir em frente, Jesus. Eu sei a hora que eu tenho que mudar de atitude, ó Pai. Eu sei a hora, Deus querido e santo, que o Senhor fecha uma porta, é porque o Senhor tem outra para abrir. Eu sei a hora, Pai querido e soberano, que o Senhor está agindo, ó Deus. Eu sei a hora, Pai querido, que por mais que parece que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor trabalhar é grandioso.
poderoso. Oh, aleluia. Jesus tremendo e maravilhoso, nós pedimos, ó Pai, esteja no controle sempre, Jesus. Jesus querido, nunca, Pai, se afasta, Deus, de nossas vidas. Jesus querido, esteja, faça presente, ó Pai, na vida, no coração, ó Deus, de cada um, ó Pai. Jesus querido, esteja no barco, esteja no lar, ó Deus, onde estiver, ó Pai, para poder nos consolar, Jesus, no momento de tribulação, no momento de tristeza, Pai, para que possa, Jesus, nos alegrar, ó Deus, no momento de alegria. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Diga eu te amo, Jesus. Diga assim, entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina, Jesus, a ter santidade. Repete isso, igreja. Repete isso de coração, profundamente, que a sua vida vai mudar. Me ensina a ter santidade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa estar com cada um de vós. Que essa palavra fique nos vossos corações. Deus abençoe a todos. Amém. Sol maior. Cante comigo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. E chamar tua atenção, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, cante bem forte. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha cultura. Todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero mais somente a ti. Porque o Senhor é meu faço milagre. Podem se assentar. Graças a Deus. Tem aí, Paulo, os recados? Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Esperamos que os irmãos tenham aprendido a palavra de Deus com o exemplo de Davi, que quando ele se viu em frente do problema, ele orou, ele jejuou, ele buscou a presença de Deus. Como não foi possível, ele mudou a visão dele e aí ele tomou algumas atitudes importantes, né? Ele se levantou, tomou um banho, se ungiu e depois adorou. E trocou as vestes. Né? E mais uma vez foi adorar a Deus e consolar a sua esposa, né? O problema não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Então nós temos que acreditar nisso. Glória seja dada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Segunda-feira, às 19h30, nós temos aí o curso teológico. Né? Estamos estudando sobre a história da igreja. E os irmãos que se interessam em estudar teologia, procure o pastor Israel e o presbítero irmão Mauro. Às terças-feiras, nós temos às 19h30 o culto da vitória. Esse mês de novembro nós estamos abordando o tema Em Busca de um Milagre, a campanha de novembro Em Busca do Milagre. Então os irmãos que estão buscando alguma coisa da parte do Senhor, este culto é o culto ideal para você entregar as suas demandas diante de Deus. Sábado às 19h30, às 17h30, temos a oficina dos
jovens, eleito de Cristo, às 17h30. Vai ter o curso de francês? Às 7 horas. Às 19. Às 19 horas, curso de francês. Quem se interessar no curso de francês, procure o diácono Brian. Domingo, às 17h15. Irmão, a escola dominical, ela tem que fazer parte da nossa vida. No domingo, o domingo é do Senhor, então nós temos condições de nos organizar para estarmos aqui aprendendo com a escola dominical. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe por qual motivo as pessoas mais erram? Por não conhecer as Escrituras Sagradas. Sabe quais são os motivos que não prosperam? Por não conhecer as Escrituras Sagradas. Então está aí a palavra de Deus sendo ministrada todos os domingos às 17h15 em forma de estudo bíblico. Temos as nossas revistas, temos a aula projetada aí no slide. Então está sendo muito edificante. Então procure se organizar no nome de Jesus. Aproveitando, eu também quero falar que domingo que vem às 18h30 vai ser um culto de missões. E o nosso culto acaba às 18h30, começa às 18h30 e acaba às 20h30. Hoje nós estamos indo às 20h45 porque o pessoal chegou aqui já às 7h30 da noite, né? Então, vamos manter a assiduidade e pontualidade para a gente terminar no horário determinado. Está combinado, meus irmãos? Amém. E uma outra coisa que eu quero comentar com os irmãos é que bem, eu nem já sei nem mais o dia. Nós estivemos lá no cemitério São Jorge, quinta-feira, Quinta-feira. e nós fizemos o enterro do irmão Wagner, né? Glória a Deus por isso, que ele hoje está nas mansões celestiais. E ficou uma despesa, irmãos, do serviço fúnebre. Ficou em torno de 1.500, ficou em 1.400 qualquer coisa, eu não sei dizer. Então, arredondando aí, dá 1.500 francos, né? E se eu tivesse acompanhado esse enterro de perto, o servo de Deus não teria sido enterrado naquele caixote que foi enterrado, irmão, né? Porque eu achei muito simples. Mas enfim, o que conta é a alma dele que está no céu. Mas a gente tem que dar pelo menos dignidade para os homens de Deus, os servos de Deus. Mas mesmo assim ficou em 1.500, até com o terno próprio dele, essas coisas. Não foi como a da filha do Lucas, nós fomos lá, compramos roupa, fizemos tudo direitinho, teve um arco lá, né? Então, como eu não estive na frente, só fui lá para enterrar, infelizmente não foi possível. Mas tem essa despesa. Alguns amigos já contribuíram com dinheiro e nós vamos levantar uma oferta para fazer a nossa parte. Ele era membro da nossa igreja, então eu gostaria de nós tirarmos uma oferta aqui. E eu vou pedir que o Lucas pegue o gasofilácio. Vocês não vão vir aqui não, ele vai aí passar aí e eu vou cantar. Lembra daquela Bendiz a Minha Alma? Aquela canção que eu fiz? Lá maior. Te
a gente já quer agradecer pela visita dos irmãos. E se não for pedir muito, se vocês puderem deixar com o Diácono Johnny o seu telefone, a gente sempre tem mandado mensagens motivadoras e nós estamos aí juntos para orar um pelos outros, fazemos essa unidade de união aí no nome de Jesus, amém? Que Deus dê a todos uma semana de vitória, de conquista, de paz, de proteção, que Deus possa abençoar você e a sua casa, onde você colocar as suas mãos, você venha prosperar, onde você colocar a planta do seu pé, que você venha prosperar no nome de Jesus. Quando você recebe isso, diga amém. Amém. Levante as suas mãos para o céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre, toda a igreja diga bem forte. Amém. Está terminado no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.